Igreja Evangélica Casa da Bênção, o lar da família mais feliz do mundo. Começa agora o programa Som dos Céus, da Igreja Evangélica Casa da Bênção, para semear o Evangelho de Jesus Cristo no coração do seu lar. Bom dia, paz de Cristo Jesus. Sejam bem-vindos a mais um programa Som dos Céus, da Igreja Evangélica Casa da Bênção. A nossa igreja é uma igreja que ama Jesus, ama o seu Evangelho e seguindo a grande comissão que está em Marcos 16:15, que diz: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Nós procuramos de todas as formas possíveis para compartilhar a beleza, o Evangelho da cruz do nosso Senhor. E por amar vidas, a nossa igreja tem levado a luz do Evangelho aos corações das pessoas. Isso por meio do ensino, por meio do esporte, também nos cultos semanais aqui na nossa igreja e em todas as congregações, por meio da mídia, programas de rádio, televisão e tantos meios de comunicação. E neste final de semana, através de várias atividades, a nossa igreja compartilhou a beleza do Evangelho de Jesus Cristo a milhares de corações. Acompanhe conosco esses lindos trabalhos. Estamos aqui no Centro de Ensino e Capacitação Bíblica da ICB, onde durante este sábado estamos tendo várias aulas do módulo 1 e do curso de especialização pastoral. Estamos aqui com a seminarista Maria Eduarda. Duda, o que você achou da aula de hoje? A aula de hoje foi maravilhosa e tenho aprendido muito aqui no Espaço Semear. Mas quando Deus nos coloca como autoridade, Ele está dizendo para nós: confio em você. Por isso que Ele concede a autoridade nas nossas vidas. Porque Ele está dizendo para nós que confia em nós. E neste fim de tarde estamos aqui na Rádio 97 FM para mais um programa Som dos Céus, a nossa Igreja Evangélica Casa da Bênção. Você pode estar participando conosco, mandando a sua mensagem, dizendo de onde você está falando e não esqueça de dizer o nosso jargão: eu tô ligadinho no Som dos Céus da Casa da Bênção. Minha canção e o meu louvor. Aleluia, glória a Deus. E hoje nós tivemos mais um programa Som dos Céus na Rádio 97 FM. Todos os sábados, muita reflexão da Palavra de Deus, muita oração, debate sobre a Palavra. É sempre algo edificante, que tem construído uma nova história nos lares das famílias cristãs pernambucanas. Não é, missionária Janilde? É verdade, nós temos procurado fazer um trabalho da melhor qualidade, da melhor maneira, com o propósito de abençoar todos aqueles que participam do programa, que nos assistem pela TV, mas que também participam da nossa igreja. Nos dê esse prazer de estar sempre conosco. É isso aí, seja você também em CB, a casa da família mais feliz do mundo. E nesse domingo pela manhã, a nossa igreja está aqui no ginásio do Sesc, Recife, realizando a Copa ICB. Ei, gente, agora é a hora do nosso jogo da matriz. Assim como nós perdoamos, nós não pedimos. Não deixe a tentação, mas vai o homem. Estamos
Estamos aqui com a nossa família ICB Caetés 3. E o que é que vocês estão achando? Tá bom demais! E fechamos mais um final de semana, num domingo à noite, no culto de celebração da família. Vamos lá que já vai começar. Fala comigo, esta é a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Eu amo a minha Bíblia. Há feridas que estão enraizadas na alma e o Espírito Santo tem tratado dia após dia. Quantas palavras o Espírito Santo tem derramado o bálsamo da cura sobre a sua vida para que você seja curado e se tornar um só coração com Ele. E que um dia nos tornaremos perfeitos por toda a eternidade com Ele. Dá uma salva de palmas para Jesus. Realmente são atividades onde a palavra de Deus foi semeada em cada coração e que ela possa germinar e produzir frutos benditos para a glória de Deus. Mas nesse momento acompanhe conosco uma história de dor, sofrimento e lágrimas, mas de final feliz em Cristo Jesus, através do quadro A Sua História Edificando Vidas. Na minha adolescência eu conheci pessoas que me apresentaram as drogas e eu acabei me tornando um usuário. Conheci o cigarro, usava muito, e daí eu comecei também a usar maconha, cheguei a usar também a cocaína, cheirava muito, e cheirava cola também, loló, quase que eu ia experimentando o crack. Obreiro Danilo, sabemos que você não teve uma história de vida muito fácil. Gostaríamos de ouvir um pouco sobre a sua infância. Eu cresci em um lar desestruturado e eu perdi meu pai muito cedo, não tive a presença do meu pai dentro de casa e minha mãe casou novamente. E esse rapaz que ela casou, quando bebia, ele era muito violento com minha mãe, comigo, com meus irmãos. E foi um caos no meu lar e meus irmãos e eu crescemos com um sentimento de revolta. Como foi que você se envolveu com o tráfico? Certa vez, jogando bola com meus amigos, em um bairro lá onde eu morava, eu acabei vendo um deles vendendo drogas, traficando ali na área. E aquilo acabou chamando minha atenção. Eu me aproximei dele e comecei a fazer perguntas sobre como é a vida do crime, a vida do tráfico. E a partir daquele momento, eu antes senti uma revolta no meu coração e eu acabei me interessando em querer vender também. Eu perguntei a ele como era, como funcionava e a partir daquela tarde eu já saí vendendo drogas, ele arrumou para mim. Eu comecei vendendo crack. Quando minha mãe descobriu que eu era traficante, a partir do momento que ela encontrou várias drogas dentro de casa, eu cheguei a esconder dentro de casa. E a partir do momento que ela encontrou essas drogas, ela entrou em um desespero muito grande, chorou muito, ela se tremeu muito. Pensei que ela ia desmaiar nesse momento, porque ela não imaginava o que estava se passando. E meu coração ficou arrasado, despedaçado com tudo aquilo que tinha acontecido. E eu saí de casa. E como foi que você se converteu? Não é fácil largar a vida das drogas, do tráfico. Quem entra nessa vida sabe muito bem que é muito difícil. E eu já estava desestruturado, já estava sem esperança de vida, sem perspectiva nenhuma de mudança. Queria mudar, mas nunca conseguia. Mas um dia eu conheci um
uma menina cristã na escola e ela começou a pregar o evangelho para mim. E aquilo mexeu com minha vida, mexeu comigo. E eu comecei a conhecer a verdade do evangelho, a verdade que transforma. E naquele momento eu fiz uma amizade com ela e ela estava sempre pregando a palavra para mim. Estava sempre pregando o evangelho. Daí ela me fez o convite para participar do culto da igreja dela, a Igreja Evangélica Casa da Bênção. Eu aceitei o convite, fui. E lá no momento do culto, o bispo Jaime Caíro fez uma oração poderosa e eu fui tocado por essa oração. E eu me senti algo saindo de mim. Naquele momento que eu saí do culto, eu já não tinha mais força nem vontade para viver aquela vida que eu vivia antes. Eu saí daquele culto naquela noite liberto para a glória de Deus. Depois que eu fui liberto, a reação da minha mãe quando descobri que eu era crente foi incrível. Ela chorou de alegria, de felicidade a partir daquele momento. E eu mais nunca esqueço, eu estava testemunhando no culto de quarta-feira do pastor Eniel e ela se levantou e gritou em alta voz dizendo que ela agora tem um filho, porque antes ela não tinha. E eu sou o orgulho dela. Eu era usuário de drogas, usei a maconha, o loló, o pó, a cocaína e quase cheguei a experimentar o crack. E cheguei no fundo do poço ao me tornar um traficante. Mas eu aprendi aqui na Casa da Bênção que ninguém caminha tão longe que a mão de Deus não possa alcançá-lo. Obreiro Danilo, muito bonita a sua história, foi um prazer ter você conosco. Que testemunho maravilhoso, um verdadeiro milagre. Mas eu convido você agora a ouvir uma palavra de fé e esperança que com certeza mudará a história da sua vida com a nossa missionária Janilde Caieiro. Ele não está aqui porque ele ressuscitou. Estas foram as palavras do anjo para aquelas mulheres que estavam procurando o corpo de Jesus quando ele foi morto e sepultado, e elas estavam ali para cumprir uma missão de ungir e preparar o corpo do Senhor Jesus. Foi da boca do anjo que elas ouviram estas palavras maravilhosas. E depois que Maria Madalena teve a experiência de ver Jesus, ela sai dali com uma mensagem nova nos seus lábios. Ela leva para os discípulos, para os apóstolos, esta mensagem: Ele vive, Ele está vivo. Ele não está morto, mas Ele ressuscitou, conforme Ele tinha prometido. E eu quero dizer para você nesta manhã, nós não adoramos um morto, nós não reverenciamos um morto, não buscamos a ajuda de mortos, nós estamos ligados, adorando, glorificando, clamando a um Deus vivo e poderoso que venceu a morte, que transmite para a sua igreja e para aqueles que confiam nele a sua maravilhosa, perfeita paz. Que a paz do Senhor Jesus, aquele que está vivo e reina para sempre, esteja no teu coração, esteja reinando na tua casa, esteja reinando no meio da sua família, que você possa passar esses momentos lembrando desses acontecimentos gloriosos que marcaram a história da humanidade. Jesus marcou a história da humanidade, mas também marcou a história da nossa vida. Que a paz do Senhor seja com você e com a sua família, em nome de Jesus. E esse foi mais um programa Som dos Céus. É isso aí. Tenha uma nova vida em Cristo Jesus, aqui na Igreja Evangélica Casa da Bênção, participando de um dos nossos cultos diários. Todos os dias as portas estão abertas e o Evangelho é compartilhado com todos os corações. Amanhã, no domingo à noite, às 18h30, teremos a noite de celebração da família com Deus. Faça-nos uma visita, viva um novo tempo de Deus no seu lar. Até o próximo sábado, querendo Deus. Você assistiu
Som dos Céus, da Igreja Evangélica Casa da Benção.